Nós vamos hoje estudar aqui o texto de 1 Reis, capítulo 17. É um texto que vai nos trazer alguns ensinamentos, vai nos trazer algumas recomendações. E a ideia é que... Tá muito alto? Eu não consigo acostumar com esse negócio aqui. Tá bom? Tá? Ok. E nós vamos estudar esse texto entendendo aqui o que Deus vai fazer na vida de Elias e também de uma outra personagem que vai aparecer aqui no decorrer do texto. E o tema da nossa mensagem, a ideia da nossa mensagem aqui, é a gente pensar um pouquinho o que a gente tem que fazer quando tudo faltar. Quando a gente prepara a mensagem, a gente fica pensando no título da mensagem, o que faz mais sentido. E essa mensagem, eu pensei muito em colocar uma interrogação, mas a ideia aqui é que a gente tenha uma afirmação. O que é que a gente tem que fazer quando tudo faltar? Eu não combinei com o Ademir, a gente nem sabia o que cada um ia falar, mas ele veio na escola dominical hoje falar sobre medo, sobre ansiedade e sobre preocupação. Coisas que todo mundo tem, isso é super normal, e nós temos isso também, mas o texto aqui de 1 Reis, ele vai nos mostrar algo que é, o que é que nós temos que fazer, como nós devemos nos comportar quando absolutamente tudo fizer falta, quando tudo faltar. E o texto de 1 Reis eu vou projetando aqui, e à medida que nós vamos avançando eu vou mostrando o texto, mas 1 Reis capítulo 17, versículo 1, ele começa dizendo assim: Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, o capítulo 17 de 1 Reis, ele chega nos apresentando Elias, já fala quem ele é, e no mesmo versículo ele já dá uma boa notícia para o rei Acabe. Então, ele já dá o cartão de visita dele. Aqui estou eu, olha quem eu sou, olha o que eu vou fazer com vocês. E por que ele faz isso? Aqui nós temos o mapa da região de Israel, com alguns pontos marcados aí que nós vamos destacar durante a mensagem. Então nós temos no texto, primeiro ele já nos apresenta que Elias é alguém que saiu ali de Tisbe, aquela região ali de Gileade, e ele vai e se apresenta até o rei lá em Samaria, rei Acabe, que era o rei do reino do norte. O rei Acabe, quando nós vamos estudar reis, é meio que parece um mantra, né? Ele começa... Toda hora que vai falar de algum rei, o que ele fala? E ele foi pior do que o seu antecessor. E ele fez o que era mal segundo os seus antecessores. Sempre é assim. E Acabe, ele ganha um plus, ele ganha um maisinho ali na situação dele, que o texto vai dizer que ele foi mal perante o Senhor, que ele fez pior. E ele fez pior e nós vamos ver por que ele fez pior. E quando o profeta chega diante de Acabe, ele vai falar sobre isso. Quando Acabe faz o que era pior do que os anteriores, é para mostrar que ele tinha se juntado a alguém que adorava um outro Deus. E não era um qualquer Deus. Nós estamos falando de alguém que vem lá de Sidom, lá de cima do mapa, e essa pessoa é Jezabel, e ela se casa com Acabe, um casamento político, que ao mesmo tempo tem um sentido espiritual, porque Samaria já estava debaixo dos desígnios dos deuses estranhos. Porque quando nós tivemos a divisão do reino do norte e do sul, a brilhante ideia que Jeroboão teve para poder fazer com que o povo pudesse adorar alguma coisa, ele foi lá e instituiu 2 ídolos de ouro, e ele disse para o povo: olha, vocês não precisam mais subir até Jerusalém. Vocês podem simplesmente adorar esses deuses aqui. E nós temos isso durante 7 reis, até nós chegarmos aqui a Acabe, que ele vai fazer o quê? Ele vai piorar a situação. Ele tem um casamento com uma mulher, que é uma mulher que adora um Deus estranho, e essa mulher vai fazer com que ele adore também esse Deus, e com que eles comecem a perseguir os profetas do Deus de Israel. E essa perseguição ela começa, e ela vai se intensificar, porque um profeta, Elias, chega diante daquele rei, e diz para ele: olha, Baal, que significa o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus que provê
todas as coisas através da chuva, Elias chega para o rei e diz assim, ó, não vai chover durante 3 anos. O que ele está dizendo ali para o rei é, não é esse Deus que manda aqui. O Deus que manda aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O Deus que esse rei Acabe não estava mais obedecendo. 1 Reis 16:31 diz lá, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, ou seja, o que eu disse, na genealogia dos reis, nós estamos aqui no sétimo rei de Jeroboão em diante, e aqui nós estamos vendo Acabe fazendo pior. Ele, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Não só fazer mal igual aos reis anteriores, ele começou a adorar esses deuses estranhos. E aí, isso continua, e aí nós temos lá ela vindo de Sidom, e Acabe vai se enterrando mais nas suas transgressões. E quando isso acontece, quando ele chama a atenção do rei, quando ele passa essa informação para o rei, e o interessante só para complementar, o nome do rei de Sidom era Etbaal. Etbaal, que significa com Baal. Baal está nele, acompanhado por Baal. Acabe vê essa situação e ele se junta à filha desse homem. Então, Acabe não estava nem um pouco interessado com o Deus de Israel. E depois, mais para frente, a gente vai ver no 18, na sequência, o que vai acontecer com essa mulher, com Acabe e com os seus profetas. E o texto aqui também nos diz que eles estavam em Samaria, e nós vamos continuar daqui. No versículo 2, nós temos então, no versículo 1, Acabe recebendo do profeta a determinação de que eles iriam passar por um período de seca, e logo no versículo 2 nós já temos a narrativa mostrando o que ia acontecer. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, e aí ele diz assim para Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Todo esse contexto nos mostra o quê? Ele estava sendo perseguido, então, conectando aí com a aula, ele tinha preocupação, ele tinha medo, ele tinha ansiedade. Deus chega para ele e diz, saia desse lugar e eu vou te sustentar. Nesse contexto de escassez, quando tudo falta, e é isso que nós vamos perceber aqui, a única esperança está em Deus. Quando nós de alguma forma temos o entendimento de que nós estamos no controle, por muitas vezes é natural nós esquecermos daquele que provê todas as coisas para nós. E a lembrança aqui desse texto, diversas vezes nós vamos perceber isso, é que mesmo nesse contexto, a única esperança é confiar no Senhor. E Elias confia no Senhor porque ele conhece o seu Deus. E é isso que nós percebemos hoje, muitas pessoas, até mesmo que se dizem crentes, que na hora da dificuldade decidem não confiar no Senhor. E a proposta aqui é nós olharmos para isso e entendermos o que significa confiar nesse Deus. O fato de Elias ter profetizado a seca foi suficiente para Jezabel e Acabe começarem a perseguição aos profetas de Deus. Deus providencia o esconderijo para para Elias, do lado daquele riacho, próximo ao Jordão. E por força da falta de chuva, o rio seca, e Deus, mais uma vez, vai demonstrar o seu cuidado com o profeta. Mais uma vez Elias se mostra sozinho, mais uma vez Elias está sem recursos. E aí, quando tudo começa, e quando tudo começou, eu não sei se é assim na sua vida, mas na minha vida, quando eu tenho alguma dificuldade ou algum problema que eu tenho que resolver, não chega para mim uma mensagem no WhatsApp de Deus mandando assim, olha, você vai passar por tribulação 6 meses, vai faltar recurso por mais 3 meses, daqui 1 ano e meio eu resolvo sua situação. Alguém já recebeu uma mensagem assim de Deus? Se alguém levantar a mão, estragou toda a minha estratégia da mensagem.
Não levanta a mão se Deus já faz isso com você. Irmãos, não chega. Não chega. Porque se Deus desse para mim, se Deus desse para você um cronograma do que ia acontecer, a gente confiaria muito menos em Deus. O que Deus faz com nós muitas vezes, quando a gente passa por alguma tribulação, é de fato a gente perceber que a gente não está vendo o fim da linha, a gente não está vendo o fim do túnel, a gente não está entendendo o que está para acontecer, mas a gente confia em um Deus que nos provê, mesmo quando tudo estiver em falta. Quando tudo, todas as coisas estiverem em falta. E aí o riacho seca, Elias que estava sendo alimentado por corvos. Para o judeu, corvo é um animal imundo. E não porque ele é sujo, é porque ele se alimenta do quê? De carniça. Só que quando ele vai alimentar Elias, Deus diz para ele o quê? Que ele vai trazer o alimento, mas não é o alimento que o corvo se alimenta. Ele vai trazer o alimento que Elias precisava para se alimentar e se manter, e ele bebia da água da fonte que surgia ali naquele riacho, até que se seca e ele precisa tomar uma providência. E aí, Elias reconhece que Deus é o seu Deus. Ao confiar que ele estaria num lugar... Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa de fato perceber a complexidade das coisas. O que ele falou para o rei, ele foge para um lugar e Deus diz para ele, vai que os corvos vão te alimentar. Aqui nós temos a primeira manifestação do iFood. Porque quando a gente está na nossa casa, lá no aconchego do lar, e a gente não quer fazer comida, eu não sei cozinhar, tá? O Pedro, quando começa a falar de cozinha aqui, ele dizem que eleva o grau da ministração. Eu não sei cozinhar, então não dou esse exemplo. Mas quando eu estou com muita fome e eu quero comer alguma coisa especial, sabe o que eu faço? Não vou fazer propaganda, mas eu vou lá no negócio do Alan e peço lá para Alan Esfirras. Mas, irmãos, você vai lá e entra no iFood e pede a comida. Você já parou para pensar o tempo que leva para alguém plantar aquilo, para aquilo ser produzido, para aquilo crescer, para alguém colher aquilo, para alguém comprar aquilo no mercado? Não sei se alguém aqui trabalha com alimento que de manhã tem que ir lá cedinho para escolher, porque senão não pega o fresco, e vai e prepara e deixa tudo pronto. E aí ele está lá com todo o alimento, preparou a embalagem, tudo certinho, e aí a pessoa que está lá no restaurante para do lado do telefone e diz assim, agora eu preciso que as pessoas liguem. E você lá na sua casa, no descanso do lar, você simplesmente aperta 3 botões e se chega 1 minuto atrasado, muita gente faz o quê? Reclama. Não dá nenhuma estrelinha para o entregador e nem é culpa dele. E a gente esquece que houve toda uma provisão para aquilo chegar até você. E Elias, sem nenhuma tecnologia, sem nada, sem nenhum acesso a nenhuma informação, ele só fez o quê? Ele confiou e ele acreditou que Deus proveria para ele. E enquanto ele está lá, os corvos trazem o alimento, trazem o pão e trazem tudo aquilo que ele precisava para se alimentar. E ali naquela situação, quando tudo acaba, quando tudo termina, o riacho se seca, nós não vemos Elias fazendo uma reclamação. Porque se Elias tivesse reclamado, o texto teria mostrado. Porque lá na frente, no capítulo 18, nós vamos ver, eu adoro o que Elias faz com os profetas de Acabe. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito legal a passagem, como ele faz. E ele fala, será que seu Deus está dormindo? Eu acho isso muito legal. Mas tem gente que não gosta. Mas Elias tem esse temperamento. E Elias aqui, ele não reclama. Ele simplesmente espera o que é que o Senhor vai fazer. E aí vem o versículo 8 e o versículo 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Irmãos, Deus conduz o profeta até um lugar para que ele demonstre o seu cuidado, ali do lado do ribeiro. Agora, perceba, cidade de Sarepta de Sidom. Onde é que fica Sarepta? Lá em cima. Tá dando para enxergar? Tá dando para ver bem? Lá em cima. Quem é que saiu de Sidom? Jezabel. Então qual é o Deus daquele povo ali? Baal. Porque o nome do Deus, do rei daquele lugar é Etibaal. Ele é um rei que a palavra diz que ele é acompanhado por Baal. Ou seja,
Deus vira para Elias e diz: sai daqui e viaje até lá, até um lugar que eu vou te proteger, e quem vai te prover o sustento não é mais um corvo, é uma viúva. E aí nós temos essa distância que ele vai percorrer. E por que Deus faz com que Elias saia de uma região que está próxima ali de Samaria, próxima de Israel, ali dentro do seu povo, para ir para um lugar ao norte, para ir num lugar onde ele deveria encontrar uma viúva? A resposta disso está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 23. Porque ali, quando Jesus está pregando na sua cidade, ali em Nazaré, olha só o que acontece. Ele vai falar com aquelas pessoas, ele está ali pregando, e aí os doutores, as pessoas querem ouvir dele o quê? Cura-te a ti mesmo. Eles querem um milagre, eles querem enxergar um milagre. E Lucas vai nos dizer por que aquela mulher foi escolhida por Deus lá atrás e que Elias foi ter um encontro com ela. Lucas 4, 23 a 26 diz assim: Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Jesus nos dá a explicação aqui porque é que Deus fez Elias viajar tanto. Eu entrei lá no Google Maps e tracei de carro a distância, mas Elias não foi de carro, ele foi andando. Não tinha carro naquela época, tá? Ele foi andando. Os livros falam mais ou menos em 50 quilômetros. Eu vi em alguns lugares 100. Não importa. Pega 50 quilômetros. Tem pessoas aqui que andam, né? 50 quilômetros. Mas com fome não, né? Então tá. Irmãos, ele sai de um lugar de escassez e Deus não diz para ele assim: Elias, sai daí que tem outro riacho ao norte e eu vou te sustentar lá. Não é isso que ele faz. Ele fala para Elias: vai que uma viúva vai te sustentar. O que é que vem na sua cabeça quando se fala sobre viúva? Necessidade. A Bíblia mesmo, toda a Escritura, ela sempre fala das viúvas como pessoas que precisam ser cuidadas. Esse cuidado é o cuidado físico, é o cuidado com alimentação, é o cuidado com carinho, porque normalmente, se alguma viúva não é assim, glória a Deus por isso, mas muitas vezes, e por muitas pessoas que nós conhecemos, as viúvas são pessoas desamparadas. Então, quando Elias ouve isso de Deus, ele ouve como ele ouviu quando Deus disse: você vai ser alimentado por corvos. Ele estava esperando que algo milagroso teria que acontecer, porque, novamente, ele está indo para algum lugar que não tem alimento. E ali, nesse período, provavelmente Elias passou mais ou menos entre 6 meses e 1 ano sendo alimentado pelos corvos ali naquele lugar. Pelo que nós vamos perceber o tempo que as coisas acontecem. Se ele passou 1 ano sendo alimentado dessa forma, ele passou sozinho, em oração, confiando em Deus, confiando que na escassez de tudo que havia, Deus estava com ele. E aí, quando ele ouve: uma viúva daquele lugar vai te fornecer comida, ele de novo precisa compreender que Deus está no controle, que Deus de novo vai fazer e mostrar para ele quem é que está no controle da situação e quem é que vai lhe sustentar: o próprio Deus. No momento de escassez, no momento de dificuldade, no momento em que tudo estiver fazendo falta, aquele que provê é o Senhor, o nosso Deus. E aí nós temos o texto de 1 Reis, capítulo 17, a continuação do texto, dos versículos 10 ao versículo 12. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Elias chegou e já identificou o quê? Ela é a viúva. Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Pensa, 1 ano já de seca.
e nós temos certeza que nessa região também foi impactada pela seca que Elias disse lá para Acabe. Então as nações vizinhas também estavam sofrendo por conta de uma nação que deveria ser luz para as outras nações, pela sua adoração a um Deus estranho, essa luz ela se enfraquece. E aí, o que acontece, a seca chega também lá. E quando ele chega, ele fala, eu quero um pouco d'água. E ela prontamente, educadamente vai pegar água. E é muito engraçado, se você ler isso realmente como vocês pensaram, é bem isso mesmo. Ela está indo e ele grita, ô, ei! Aí ela saiu. Traz um pouquinho de água também. Ela não olhou para trás. Mas é isso. E ela faz o quê? Juro pelo nome do Senhor, e prestem atenção nessa parte, o teu Deus. Ela não falou do Deus dela. Ela já conseguiu enxergar em Elias que ele era alguém diferente. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 1 ou 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Irmãos, essa imagem é só para mostrar que a terra estava seca, não havia alimento, e essa mulher, essa viúva, que a partir do momento que nós vamos desenrolando a história, nós vamos perceber que nós estamos falando de uma mãe. E essa mãe aqui nesse momento, ela vai juntar o pouco que resta para fazer o seu último alimento, a sua última refeição, para que ela e o seu filho comam e depois morram. Qual era a esperança dessa mulher aqui? Porque ela adorava o quê? Um Deus que não é o nosso Deus. E quantas pessoas têm olhado com a sua própria vida para filosofias, ensinos do mundo, coisas que ouvem de amigos, de pessoas próximas, e escolhem abandonar, escolhem virar as costas para o único Deus verdadeiro que dá o alimento, que dá a vida, que dá a provisão. O que falta muitas vezes é nós colocarmos nosso coração sensíveis diante do Senhor, para que Ele veja as nossas aflições, aquilo que a gente precisa, e a gente permita que Ele faça ação na nossa vida. E aqui essa mulher, no momento de total desespero porque ela estava pronta para morrer, ela vai fazer algo que aqui, de novo, ela é uma mãe. E quando nós olhamos para esse texto, entendendo o que é uma mãe, nós vamos perceber a profundidade daquilo que essa mulher vai fazer. Porque é fácil nós falarmos para o pai assim, ó, pega aí o lanche e dá para o seu filho. Muitos pais, muitas vezes, dividem o lanche, comem um pedaço e dá a outra metade para o filho. Pais, por favor. Agora, mãe, às vezes, ela tira o quê? Da sua própria boca para alimentar o seu filho. O Pedro falou aqui no culto de aniversário da igreja sobre aquela mãe que às vezes está internada e aí o filho vai visitar, pergunta se o filho está com sede, é capaz dela levantar da cama e pegar água para dar para o filho, para alimentar o filho, para prover algo para o filho. A providência que vem da mãe, que é natural, que foi algo que Deus colocou no coração das mães. Elas sempre doam tudo aquilo que elas têm por aqueles que elas têm que cuidar, os seus filhos. E nesse momento aqui, nós temos a certeza de que essa mulher, ela realmente era alguém diferente. Porque quando Deus vai dizer lá que Ele mandou que a mulher sustentasse ele, o que está dizendo é que Deus já estava preparando alguém para que fizesse aquilo com Elias. E aí, como Jesus disse, nenhuma mulher, nenhuma viúva de Israel poderia prover aquilo que aquela mulher vai prover para Elias. Porque havia algo nela que Deus ia transformar a sua vida, e nós vamos perceber isso aqui. A viúva tira do seu filho para dar para o profeta e fala, pelo nome do seu Deus, eu não tenho o que fazer mais, nós vamos morrer. E Elias diz para ela, e aí mais uma vez, quando nós vimos na EBD sobre o medo, é lógico que nós podemos ter medo. É natural, faz parte da nossa limitação temer. Mas Deus e as Escrituras, vez após vez, exemplo após exemplo, nos apresentam o quê? Nós não precisamos
ter medo. Nós precisamos confiar no Deus que nos sustenta. E o profeta vai dizer para ela: não tenha medo, vai para casa e faça o que te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, e aí ele fala: o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se secou, não acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E aí nós temos a cena de Elias, a criança e a mãe, sendo sustentados por um alimento que, de novo, não provinha de mãos humanas, provinha de Deus. E quando tudo faltou, Deus novamente trouxe a providência. 2 anos se passaram, 2 anos, irmãos, e a providência foi trazida pelo Senhor. Elias, ele segue no seu exílio, sendo alimentado e vivendo agora não mais sozinho, mas com a mulher e seu filho. Para ele, a situação está resolvida. Ele sabia o tempo de seca e ele sabia que ele estava recebendo a providência. Mas nós temos aqui ainda a viúva, a nossa personagem, a nossa segunda personagem no texto, que precisa ser experimentada. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. E então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. E aí depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, então, veja que fica claro, ele passou 2 anos ali com essa mulher sendo sustentado e essa mulher acaba se rendendo ao Deus de Israel. A palavra do Senhor vem a Elias: vai te apresentar a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E aí Elias volta, capítulo 18. Então nós temos aqui, irmãos, mais uma vez, um momento onde a pessoa não tem mais nada. E aqui nós não estamos falando de alimento. Uma das coisas mais antinaturais que existe é uma mãe e um pai enterrar uma criança, o seu próprio filho. Porque o natural é o quê? O filho nasce, o filho cresce, os pais acompanham, os pais têm sonhos para os filhos, e os filhos seguem suas vidas. E aí um dia, naturalmente, se espera que o quê? Os pais morram. E aí reinicia-se o ciclo. E aqui nós temos uma mãe que ela está destruída, porque ela não tem mais nada. A única coisa que ela tinha acaba de morrer. E aqui essa ilustração é para mostrar que mesmo nesse momento, e de novo, quando ela não tinha nada, nesse período já quase de 2 anos, ela consegue reconhecer que o Deus de Israel é o Deus provedor, não só do alimento, não só do sustento, mas sim da vida. E aí nós vamos ver a primeira vez na Escritura que alguém é ressuscitado. É o primeiro exemplo nas Escrituras de alguém que foi ressuscitado num milagre como esse. E aí, obviamente, que em algum lugar talvez você vai ler: ah não, ele não tinha morrido mesmo. Ele só desmaiou. O texto é bem claro dizer o quê? Ele foi indo até parar de respirar. Até onde eu sei, parar de respirar
Alguns aguentam 1 minuto e meio. 2 já começa a ficar meio roxo. E aí acaba. Ele morreu. E essa cena dela entregando o menino nas mãos do profeta é assim: eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais forças. Não dá mais. É fome, é seca, a gente está aqui, tem a providência do seu Deus. Eu não tenho mais o que fazer. Toma. Na minha vida e na sua vida, quantas vezes nós estamos desse jeito? Não tem mais o que fazer. Não há mais para onde correr. Não há mais o que esperar. Não tem mais de onde providência vir. Simplesmente o que nós temos que fazer é acreditar. Acreditar verdadeiramente que o nosso Deus é um Deus provedor. Que Ele nos provê tudo aquilo que nós precisamos. Esse gesto dessa mãe com esse filho, entregando para o profeta, mostra o clamor de Deus, o clamor de Elias a Deus, e a vida voltando ao menino. Deus tinha um plano para aquela mulher. Deus tinha um plano para aquela criança. Deus tinha um plano para Elias. Durante o tempo que Elias ficou com a viúva e seu filho, eles puderam ver e sentir que Deus sustenta a vida, a farinha e o óleo nunca acabaram naquela botija, e que Deus dá a vida. O menino ressuscitou. Elias não ficou em Israel após profetizar contra o rei que a seca viria, mas esse foi um tempo especial para que ele pudesse ser preparado para aquilo que estava por vir. Como eu disse no decorrer do capítulo 18, nós temos essa narrativa, o embate dele com os profetas de Baal. Agora ele está pronto para enfrentar o rei e seus ídolos e seus profetas lá no Monte Carmelo. Elias está aprendendo e aprende aqui que na ausência de tudo, o melhor caminho é confiar em Deus. Durante esses 3 anos que ele viveu como exilado, ele aprendeu muito na prática do que é ter um Deus provedor. Mas nós podemos perguntar aqui, por que o menino precisou morrer? Deus tinha um plano para aquela mulher. E nós vemos no versículo 14, pois diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher fez como o profeta havia dito, mesmo sendo algo tão espetacular e que ela não acreditava. Mas lá no versículo 24, quando Deus faz o seu filho ressuscitar, ela diz, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Mais uma vez, nós temos à nossa disposição a palavra do Deus vivo. Não buscar essa palavra, não buscar entendimento através dessa palavra, irmãos, que preciosidade nós estamos deixando de lado nas nossas vidas. Quando muitas vezes nós, diante de um grande problema, nós não queremos a solução que vem de Deus. E essa mulher, ela precisou ser experimentada, ela até diz, você veio aqui ficar comigo por conta dos meus pecados? Óbvio, ela tinha pecados, ela tinha suas falhas, mas Elias vai e através de Deus, o seu filho volta à vida. Os 2 anos com Elias foram um processo de conversão para aquela mulher, para que a vida dela fosse transformada, porque Deus tinha um plano para a sua vida. Irmãos, Deus nos escolhe, Deus escolhe as pessoas, nós precisamos nos colocar à disposição de fazer aquilo que Deus está colocando no nosso coração, incomodando para nós fazermos. Porque como pode, quando nós vimos no mapa, Elias sai de um lugar e vai lá para o norte, numa terra desconhecida, e Deus não dá para entender. Mas Deus, irmãos, não precisa ser entendido, nós só precisamos aceitar aquilo que Ele tem para nós. E Ele envia para falar com uma viúva que era de outra cidade e adorava outro Deus, e o texto termina ela reconhecendo a palavra do Senhor é a verdade. Tem um líder cristão que eu achei uma frase dele bem interessante, que ele foi preso na China comunista em 1952. E ele tem uma frase, ele chama Watchman Nee. Eu não sei se alguém conhece, eu não conhecia, mas estudando eu vi essa frase. E ele disse o seguinte, dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecer a fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter os nossos olhos fixos na fonte e não no balde.
quando eu falei, fiz a brincadeira, a ilustração com o iFood, é justamente porque hoje, na nossa vida tão corrida, tão atropelada, as coisas acontecendo tão rápido, o ano passando tão depressa. Não sei se vocês sabem, mas domingo que vem já é culto em junho. Se você estiver aqui, já é junho. Se você for para outro lugar, glória a Deus por isso. Nos vemos na eternidade. Irmãos, é fé. O que nós temos que acreditar aqui, ter a certeza, é de que Deus, Ele pode mudar as circunstâncias para que nós possamos de fato enxergar nele a provisão. Enxergar nele aquilo que nós precisamos. Por isso que fazer quando tudo faltar, na extrema angústia e de nos sentir incapacitados de resolver a situação, confiar em Deus. Então a nossa história em quadrinhos aqui, ela começa com Elias chegando para uma mulher que tinha um Deus estranho, que adorava outros deuses e estava prestes a morrer, colhendo gravetos para fazer sua última refeição. O Deus de Israel se faz presente na vida dela. Ela acredita no profeta. Irmãos, eu tenho que dizer, infelizmente hoje, nós temos visto, e todo mundo sabe o que eu estou falando, na internet, profeta tem virado palavra de piada. Isso é o diabo, o maligno, usando as pessoas para fazer o quê? Quando a pessoa se deparar com um texto desse, alguém que nunca ouviu falar da Bíblia, alguém que nunca leu a palavra de Deus, quando ler sobre um profeta, você acha que ele vai lembrar de Elias ou daqueles que estão fazendo atividades circenses na internet? Responda aí no seu coração. Por isso que é tão importante nós conhecermos a Bíblia, para nós podermos confrontar as heresias e para nós podermos falar para as pessoas: meu amigo, isso não é profeta. Profeta é aqui, ó. Deixa eu te mostrar o que é um profeta de Deus. Alguém que profetiza. Vai ter 3 anos de seca e o que acontece? Seca. Ele chega para a mulher e fala: me traz o alimento aqui e Deus vai prover, e Deus provê. Nós temos que acreditar nos profetas revelados nas Escrituras, porque tudo que nós precisamos, irmãos, já está revelado. Nós precisamos só buscar. E aí nós temos a mulher confiando no limite, quando ela não tinha mais nada, no profeta, para poder fazer algo, para salvar o seu filho. E por fim, Elias vai embora. Ele não leva a viúva, ele não leva a criança. A missão dele com aqueles 2 já estava finalizada. Quantas vezes nós vamos ouvir sobre essa viúva de novo? Jesus fala sobre ela, mas a história dela encerra-se aqui. E o mais impressionante é que Elias está indo para uma batalha. E tudo aquilo que ele aprendeu nesses 3 anos, a história de Elias, irmãos, ainda não terminou. Porque ele não morreu. E ele é o profeta de Deus. Então, quando nada mais você tiver, e aí a pergunta: o que fazer quando tudo faltar? Na ausência de tudo, no vazio, quando você não tiver mais nada, não tiver para onde correr, ou até mesmo em qualquer circunstância, a única coisa que nós temos como crentes em Jesus Cristo é a certeza que nós temos um Deus, que Ele pode fazer tudo o que nós precisamos. Nós só devemos e precisamos confiar em Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós sabemos, ó Pai, que cada um de nós aqui, nós temos as dificuldades, nós temos as nossas lutas, que alguns compartilham e outros não, por alguma coisa que está no coração, ó Pai. O Senhor sabe de tudo, Senhor, que se passa dentro de nós, nas nossas vidas. O Senhor conhece, ó Pai, o segredo de tudo aquilo que nós temos passado. Mas nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos em Ti porque o Senhor é um Deus provedor. Assim como Abraão, quando estava para sacrificar o seu filho Isaque ali naquele monte, o Senhor Deus proveu, ó Pai. E quando Abraão fala, o Deus provedor, o Jeová Jiré, aquele que nos dá aquilo que nós precisamos, que cada um aqui possa ter essa certeza absoluta no seu coração, de que nós cremos num Deus que nos sustenta a cada dia. Que cada um aqui possa sentir isso no seu coração e que as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, que podem ser resolvidas, ó Pai, de várias maneiras, mas a nossa confiança precisa estar sempre no Senhor. Muito obrigado por tudo, por esse momento que nós tivemos aqui. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.